Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lino Meirelles, sou diretor e roteirista e bem-vindos ao Esse Filme é Bom? Podcast do Metrópolis.com sobre cinema. A cada 15 dias, trago alguém para conversar comigo sobre um filme diferente. E detalhe, um de nós acha o filme bom, o outro não. A ideia é discutir cinema, em detalhes, com spoilers. E já adianto que prefiro ter convidados muito mais inteligentes do que eu. A gente não quer convencer um ao outro, até porque nossas opiniões não importam. Nada importa, exceto seu like. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Esse Filme é Bom, sobre um titã do cinema internacional, ninguém menos do que Alfred Hitchcock. Comigo para falar do mestre britânico está a professora, historiadora Miriam Silvestre. Tudo bem, Miriam? Tudo jóia, boa noite. Para a gente falar sobre Alfred Hitchcock, você escolheu o filme O Terceiro Tiro. Harry está morto, e embora ninguém se importe, todos se sentem responsáveis. Depois que o corpo de Harry é encontrado na floresta, vários moradores devem determinar não apenas como e por que ele foi morto, mas também o que fazer com o corpo. Miriam Silvestre, esse filme é bom? É uma graça de filme. Poxa, mas de todos os clássicos do Hitchcock, você deve escolher o pior. É um brinco esse filme. Ele não é necessariamente um suspense. Você não tem um suspense ali explícito como você tem em outras obras, mas é uma grande comédia. Uma comédia de humor macabro. O Hitchcock tem a alcunha, né? O mestre do suspense. É o gênero que meio que seguiu ele a vida toda. Vez ou outra, um elemento de terror, né? E eu sou sempre elogioso de quando diretores tentam fazer filmes de todos os tipos. Eu acho que uma gama de um grande diretor, assim, um atributo de um grande diretor é conseguir experimentar, né? Conseguir fugir um pouco da casinha. E me dói ver que Alfred Hitchcock é alguém que tentou fazer uma comédia e não ficou bom, sabe? Você conhece um pouco da recepção desse filme? A comédia de Alfred Hitchcock? Esse filme ele estreou nos cinemas em 55. E aí, quais são os filmes anteriores? Janela Indiscreta, Ladrão de Casaca. Logo assim, anteriores, Disque M para Matar. Você tem uma sequência de grandes obras dele. Em 53 você tem o Tortura do Silêncio, 54 o Disque M para Matar, 54 também o Janela Indiscreta. Lançado um pouquinho antes, estreando um pouco antes do Terceiro Tiro, você tem a estreia do Ladrão de Casaca, em agosto. E também em 55 é quando vem justamente a série o programa dele de TV, o Alfred Hitchcock Presents. Então, assim, dentro daquilo que o público estava muito mais habituado a ver, é um Hitchcock totalmente fora da curva. O Hitchcock apresentou um produto muito diferente daquilo que o público dele estava habituado. Go on, Arnie, run home and tell me about it. Don't touch him. Please, Arnie, run home and tell your mother. Beat it, you little creep. Hurry home, son. Sou apaixonada pelos filmes do Hitchcock. E aí me chama muita atenção que você tem uma pegada de humor em vários momentos, em vários títulos dele. E aí eu acho que nesse filme em especial, ele subverte tudo isso. Ele vai assim nos limites, justamente dentro de um período em que você tem um código de censura ainda forte. Então, as sacadas, as piadas, os subtextos, o duplo sentido que está ali presente e a questão de que você tem um corpo que vai ter que ser descartado e que tem que ser resolvida essa situação dentro do filme como um todo. O filme é muito lembrado porque ele se passa numa cidade pequena, uma cidade meio de interior, né? Apesar de ser uma região ali da costa leste dos Estados Unidos, norte e leste, em Vermont, de ser uma cidade pequena e de ter toda aquela dinâmica de que todo mundo na cidade se conhece, todo mundo sabe o que o outro está fazendo. E, de repente, uma pessoa já é encontrada morta no meio do bosque. Ninguém sabe o que aconteceu e tal. E quando o filme começa, você acha que esse acontecimento vai, de certa forma, agitar a vida das pessoas, vai ocasionar transformações, reviravoltas. Assim, o cerne do problema que eu tenho com esse filme é que aparece essa pessoa morta e, basicamente, isso não importa em nada durante momento algum do filme. E aí é que é a grande sacada dele, né? Eu acho, assim, que a grande sacada dele é de ter colocado as pessoas ao mesmo tempo sentem culpa, tem a coisa de ser realmente uma cidade minúscula e uma pessoa de fora que aparece morta.
O Harry é uma pessoa de fora, né? E as pessoas se sentem um pouco culpadas, principalmente o primeiro, que é o Edmund Gwyn, que é o Capitão Wiles. É o caçador, né? Isso. A energia é zero, né? A energia ali é meio zero dele encontrar esse corpo na floresta que ele acha que ele acertou com um tiro. A harmless potshot at a rabbit and I'm a murderer. A killer. Mother always said I'd come to a bad end. What in Hades were you doing here anyway? Gente, eu dou tanta risada desse filme. Porque volta e me acaba encontrando um detalhe diferente que havia passado despercebido. E o mais bacana que você percebe ali é a questão de como que ele brinca com a questão da moralidade. Os casais que se formam no filme, você tem o John Forsythe com a Shirley MacLaine. Para muita gente, esse filme é lembrado principalmente pelo fato de ser a estreia da Shirley nas telas. Primeiro encontro do Hitchcock com duas pessoas. Primeiro da Shirley MacLaine, o filme já vale por isso, e o filme vale também pelo Bernard Herrmann. Exatamente. E uma coisa que é muito legal nessa trilha sonora, já que você lembrou do Bernard Herrmann, é como que ele brinca com tudo. A trilha sonora desse filme especial tem uma coisa meio lúdica, uma coisa meio de cartoon, uma coisa de desenho animado, e fica num compasso de vai e volta, com a brincadeira lúdica, com o desenho e com o mórbido que você tem da história em si, por causa do cadáver que tem que ser eliminado no final das contas. Mas que não tem, né, no final das contas. Ele acaba não sendo eliminado, ele recebe os cortejos fúnebres todos que conforme tem de ser, né? Uma das maiores ironias do filme é que ninguém matou ele, né? Ele morreu de causas naturais. Isso. Coração. Então, assim, nem a intriga que esse filme poderia propor, ele propõe. O filme começa com um corpo, a cidade tem que lidar com esse corpo, e o suspense no final é do que não tem suspense. O corpo morreu de causas naturais. Você tem um conceito nos filmes do Hitchcock, que é aquele do MacGuffin, né? E que ali, no caso do terceiro tiro, o MacGuffin em si é o corpo do Harry. E que, ao mesmo tempo, e aí essa pegada do próprio MacGuffin, ele dá a impressão de ser o ponto mais importante do filme, e não é. Aí eu acho que talvez, assim, o legal ali seja como são mostradas as próprias relações. O MacGuffin é o objeto sobre o qual gira a trama, mas no centro das coisas, o que importa não é o MacGuffin em si, mas o efeito que ele tem sobre as pessoas e sobre as relações das pessoas uma para outra. Só para definir isso um pouco. This your body, little man? Oh, don't turn me in. It was an accident. An accident pure and simple. I thought he was a rabbit or a pheasant or something. It could have happened to you. Suppose we straighten this whole thing out. Well, I guess that's the only way out. Stands to reason they can't touch you for it. Nothing these days stands to reason. Ele é sem momento, ele é sem aceleração narrativa. Porque desde o começo tá tudo muito tranquilo, entendeu? Aí o pintor encontra o caçador na floresta. Ué, você matou esse cara? Não tem nenhum assim, meu Deus, você matou esse cara, tal. Bem, o que a gente vai fazer com ele? Vamos botar ele ali atrás do tronco, vamos enterrar ele. O cara tá morto aí, não sei o que fez o que com ele. Sabe, é tudo tão lugar comum. Um dos grandes momentos do filme, e aí o Hitchcock fala isso pro Truffaut na entrevista, é assim, o que ele considera a frase, o momento do filme, que dá o espírito em si do que vem a ser o terceiro tiro, é quando o Edmund Gwyn está levando o corpo pela primeira vez, como se fosse um carrinho de mão, e aí aquela senhora, que é uma senhora, no filme ela é dito que a idade dela é 42 anos, enfim, para 1955 era considerada uma senhora, que agora eu esqueci o nome dela, que é a Mildred Natwick. Aí ela olha assim, parece que você tem um corpo aí. E aí e tudo no mesmo tom. Ninguém se exalta por causa do cadáver que está ali. Eu não sei se é antes ou depois desse momento específico, acho que é antes. Que o médico vem andando, lendo um livro, tropeça no corpo, fala, opa, desculpa, com licença, e continua andando. A criança traz a Shirley MacLaine, aí ela olha, fica super feliz pelo fato de reconhecer ali o marido. E daí, então, ela diz que a providência que deixou ele assim, que despachou ele, e a criança pergunta, quem é a providência? O que é isso, mamãe? Aí ela diz, é uma grande amiga. Aí, por aí vai seguindo a história. E tudo sempre no mesmo tom. Não tem uma exaltação em torno disso, não tem um espanto em função de tudo isso. Aí
Aí é o que eu acho que é o interessante dessa brincadeira que ele faz. Como que ele lida com essas coisas. Pois é, mas ele lida com essas coisas. Acho que ele não lida, acho que ninguém lida com isso, né? Essa é a questão do filme. Que é, beleza, intelectualmente, a grande ironia de você explorar a morte, né? Você explorar o tema da morte como uma coisa frívola e trivial, que deveria ser, porque acontece com todo mundo, mas para chegar, mas não tem alguma coisa para chegar lá, entendeu? O filme já começa com um morto, no meio do filme o morto tá morto, e no filme do filme o morto tá morto do mesmo jeito, tá todo mundo vivendo. Que ele não foi assassinado. Não foi assassinado. Então, assim, poxa, eu não sei, eu acho que não funciona. E eu sei que tem toda uma cinefilia que gosta desse filme, eu acho que tem artigos, o Hitchcock tem um lugar querido dele mesmo nesse filme, mas eu acho que é meramente por ele ser esse ponto fora da curva, esse risco narrativo que ele correu, esse exercício intelectual, acho que é muito mais uma apreciação pessoal do que ele fez, né, do filme não ser reconhecido. A gente teve no episódio 3, eu acho, o Felipe Moraes, o crítico aqui de Brasília, gosta desses filmes bastardos dos diretores, né, os filmes que nem os diretores conversam mais sobre e tal. E eu acho que esse é um grande exemplar do Hitchcock, de um filme que acho que a gente... Pois é, eu não entendo... A gente tem que ser franco e dizer que não funcionou. Não. Eu digo isso, você sei. não, tudo bem. Eu acho que o filme, numa carreira lendária como a do Hitchcock, onde você vai ver um filme de Hitchcock, você espera ser hipnotizado, você espera ser envolvido, você espera os pelinhos do seu corpo levantarem, um filme onde isso não acontece, vira um ponto interessante nessa filmografia, né? Vira um ponto a ser explorado nessa filmografia. Eu particularmente curto esse tipo de humor. Obras que vão e seguem um pouco por esse caminho. Me conta algum momento engraçado desse filme. Aquela parte inicial em que justamente você tem o cara levando o corpo do Harry e aí chega aquela senhora que ela dá uma cutucada no corpo, parece que tá morto, mas isso não é a posição de um especialista. He's dead. Yes. I would say that he was. Of course, that's an unprofessional opinion. Eu acho hilário. Não é um filme que você vai estar gargalhando o tempo todo. É um outro tipo de humor. E aí, curiosamente, você percebe que nos Estados Unidos ele não teve uma recepção boa. Mas, por exemplo, na Europa já teve. Em Paris, na Inglaterra, você teve uma receptividade maior. Que aí, realmente, eu acho que dentro do conjunto da obra do Hitchcock, quando você pega os últimos trabalhos que tinham sido lançados, que são os grandes clássicos dele, Janela Indiscreta, na minha percepção, talvez é o grande filme dele, o maior filme dele. Nossa, né? Janela Indiscreta eu acho o melhor filme. É o melhor. E aí você tem justamente essa sequência, Tortura do Silêncio, Ladrão de Casaca, Diz Quem M pra Matar. Imagina, o Ladrão de Casaca estreou em agosto, ano, né? No mesmo ano. E Ladrão de Casaca é um protótipo de comédia romântica, né? Quase. Exato. No caso do Terceiro Tiro, mesmo sendo uma comédia que tenta dialogar um pouquinho com esse formato do suspense, mas, que nem você falou, é um suspense que não existe, porque o morto já aparece logo na primeira cena, então todo o suspense em si é quanto ao desenrolar da história como um todo. Então, de certa forma, acaba sendo assim isso, né? Ele não... Estava muito diferente do tipo de produto que se esperava que o Hitchcock apresentasse. Então, não é à toa que não fez o mesmo. E é um humor muito inglês também, né? Bem o formato, é o tipo de humor que é muito inglês, que não... E não era da mesma forma de comédia que ele fazia dentro do humor que ele abordava dentro dos filmes dele, americanos. Bem, o ser humano é o único animal que ri, e eu acho que isso é porque a gente sabe que vai morrer. Interessante. Que a banalidade da nossa existência, pra gente conseguir conviver com ela diariamente, o único jeito de se conformar com isso é incorporando humor nas nossas vidas. Filmes mórbidos incorporam muito humor como válvula de escape. E por isso que tem uma relação muito grande, por exemplo, porque a gente relaciona filmes de terror, filmes de suspense, com nós termos reações nos nossos corpos, né? Temos arrepios, nós temos medo, nos encolhemos na cadeira e tal. E o único outro tipo de filme que tem a mesma coisa é o humor, né? Que a gente ri, a gente tem uma emoção descontrolada, digamos assim. Sim. Eu acho que humor e morbidez, pra mim, andam assim, um do lado do outro. A gente nunca vai saber por que o ser humano começou a rir, porque não se fazia experiência, nem se escrevia nada quando a gente desenvolveu a risada. Mas eu sou convencido de que a gente faz isso
Basicamente, isso é arte também, né? Eu sou convencido de tudo que a gente faz diferente dos animais é porque a gente sabe que vai morrer. Que a arte, como um todo, é um apelo por permanência além dos nossos corpos, enfim. Só que ao fazer o terceiro tiro, o Hitchcock incorpora o humor, mas ele lança a mão, ele larga a morbidez. Eu não acho que é um humor negro, porque, assim, não tem pesar nesse filme, sabe? Apesar de ser um filme com uma morte, o humor não está compensando algo que a gente experimenta com esse filme. A respeito disso daí, o Truffaut comenta com Hitchcock que, na verdade, o Harry é tratado como se fosse um maço de cigarros, um objeto qualquer. E daí, então, aí a resposta do Hitchcock vai na via de dizer que... Mas essa é que é a grande pegada, é o absurdo de tudo isso. Qual seria, inicialmente, o tipo de reação pelo fato de aparecer simplesmente um corpo no meio da mata, e que as pessoas simplesmente acabam não ligando, tem um pouco de culpa, mas ao mesmo tempo não tem, e se percebe depois que ele morreu de outra forma. Então, justamente o fato de sair daquilo que seria o usual, aí nesse ponto é que há a pegada cômica do próprio filme. Mas eu acho que isso aí fica no intelectual, sabe? Não passa pro cômico. Tem um personagem que é um pintor, que é o principal, né? O John Forsythe. John Forsythe. E eu não sei se o filme quer que as pinturas dele sejam boas ou ruins. Que eu achei horríveis. Sim, eu também acho. Eu acho que tá tudo ali coberto, tudo perpassa a ironia ali. Tudo tá ligado à própria ironia. Ele mesmo, como artista, ele nem se leva a sério. E isso é muito nítido no próprio filme. Tanto que ele chega o milionário que quer levar os quadros todos, e aí as coisas que ele vai escolhendo, que ele quer passar a receber por causa das pinturas, é de uma ironia tremenda. Até o momento que ele vai casar, que ele faz uma proposta, né, de se casar pra Shirley MacLaine, não faz nem sentido. Assim, não tem nada, né? É só uma conversa assim, pô, vamos nos casar? Vamos? Será que a gente deve se casar? Será que é o momento pra gente se casar? Vamos, a gente nunca nem deu um beijo, vamos casar. E ele já chega dizendo eu te amo, né? Eu acho meio... As coisas acontecem no filme intelectualmente, né? As coisas acontecem porque ele quis botar no roteiro. Não foi ele que escreveu, né? Eu acho que é baseado em alguma coisa. Romance. É baseado num romance. Because it's important to me that you think so. Why? Because I love you. I want to marry you. You want to marry me? Why not? Hitchcock, ele é um diretor com muito rigor técnico, né? E ele famosamente disse que atores são como gado. Você manda, eles fazem. Tinha essa fama, né? Tanto que tem uma história muito engraçada que o filme, o Senhor e Senhora Smith, que ele fez com a Carole Lombardi, foi um pedido dela. E quando ele chegou no set de filmagens, por causa desse papo de que os atores eram para ser tratados feito gado, ela montou um curral no set de filmagens, fazendo piada com ele. E parece que tem uma entrevista que ele disse que nunca falaria uma coisa dessas e tal. Tem umas coisas nesse sentido, que na verdade ele não era tão desse jeito. Não sei, aí realmente eu já não sei. Mas eu estava pensando nisso, né? Nesse rigor técnico, rigor de marcação, rigor de posicionamento de personagem, rigor de tempo de fala, que eu acho que às vezes pode trabalhar um pouco contra a comédia, né? Na comédia, o ator poder um pouco improvisar, para um ator trabalhar o timing com o parceiro de cena, o improviso, uma soltura, uma coisa de explorar um pouco mais o ambiente, que não é um método Hitchcock de fazer filmes, né? De jeito nenhum, tanto que tem histórias conhecidas, né, do aborrecimento dele com Paul Newman, com Julie Andrews, porque ele já tinha o filme todo pronto, ele simplesmente chegava no set de filmagem e ele não gostava muito de filmar externas, né? Preferia que fosse no estúdio, já que no estúdio você tinha né? o controle total sobre tudo, né? Imagina, o Paul Newman com a tradição do Actors Studio, querendo dialogar com Hitchcock a respeito de personagem e tal. Chama a atenção de que o terceiro tiro não faria muito sentido com atores que já fossem famosos. O casal principal, que é o John Forsythe e a Shirley MacLaine, eles estão no começo da carreira. Mas é porque faz parte da proposta do Hitchcock para esse filme tudo ser banal. Mas aí o filme fica banal também, né? A caracterização, o ambiente, o humor, o macabro, fica tudo banal, o filme como um todo fica banal.
O Peter Bogdanovich chama atenção para uma coisa que é interessante, né? Ele menciona que o terceiro tiro é como se o Hitchcock estivesse fazendo uma paródia da própria questão da culpa nos filmes dele. Mostrando que nem... Mas a questão é justamente essa. E a pegada seria essa, de ninguém sentir culpa nenhuma no filme como um todo, nenhuma das personagens. Existe uma matemática da comédia. Obviamente, você vê isso desde o primórdio, desde Buster Keaton até Charlie Chaplin, timing e tal. Mas nesse filme do Hitchcock, eu acho que a rigidez impede um pouco de exploração dos atores ali, da própria cena. Não tem comédia física, né? É um filme sem rigor. É um filme que vai pelos diálogos. Pelos diálogos, né? E aí você consegue perceber e como que esse roteiro acaba sendo rico, por conta de todas as nuances. Não, ele é o oposto. Como que você pega um roteiro de diálogo do Billy Wilder, você pega um do Howard Hawks, né? E aí você vem pra esse, onde todo mundo tá blasé. Uhum. Sabe, você pega um do Billy Wilder, onde é humor de diálogo, mas é humor com... Tem uma outra vivacidade. Atuação com vibração, sim, né? Sim. E esse aqui, todo mundo meio morto. É uma energia meio preguiçosa. Aí eu volto para a coisa do momento em que o filme foi realizado. E aí a maneira como ele trabalhava com essa coisa da própria sexualidade, um diálogo no começo do filme, que o Ivy, ela chega no armazém e quer comprar uma xícara de chá, uma xícara para poder tomar café e comer bolinhos com o Capitão Wiles. E aí o John Forsythe está lá, e aí ela diz que vai receber aquele senhor e tal, e ele chama ela de sirigaita, de alguma coisa assim, mas ele fala, destacando também a questão da idade dela. E ela não se incomoda com o fato de ser talvez uma sirigaita, mas o ponto de incômodo ali está voltado para a idade. What's the finger size got to do with it? I wanted to be certain it would fit a man, a certain size man. A man? A certain somebody is coming over to my cottage this afternoon. Not really. For coffee and blueberry muffins. Why, you old social butterfly, you. Oh. Quando você se dá conta de que é um filme de 1955, que ele está trazendo todas essas coisas, o lance da cama de casal, do pedido que o John Forsythe faz pro milionário, que aí só é revelado na última cena do filme. Nesse filme não são cômicos. Eu acho mais cômico quando ele faz o duplo sentido de um trem entrando no túnel, no filme do... Qual que é o nome daquele filme? O Intriga Internacional. Os filmes dele onde eu tenho que aceitar alguma realidade paralela são os que menos me pegam. Eu relaciono aqui, por exemplo, O Terceiro Tiro, né, que é um filme de uma realidade paralela, né? Acho que ninguém vai ver esse filme e achar que seria tratado dessa maneira. Sim. Mas eu acho também um filme que não me pega tanto, que eu aprecio muito intelectualmente, que é O Corpo que Cai, né? Que é um filme que eu aprecio muito tecnicamente por tudo que ele fez. Não, movimento de câmera, inventou, né, o Dolly Zoom. As atuações são ótimas. É tão meio que biruta que o filme parece acontecer até numa realidade alterada. Tão irreal. O encontro do Scott com a Kim Novak depois do episódio da Carlota é uma coisa que me incomoda muito no Corpo que Cai e que me faz incomodar. Acho que é essa aceitação dela e ser colocada nesse papel. E você comentando isso, me veio a lembrança do meu estranhamento a primeira vez que eu assisti Um Corpo que Cai. Caramba, assim, o James é doido. Uhum. Mas como que ela aceita tudo isso? Engraçado você ter comentado isso daí, porque foi uma impressão que eu sempre tive com relação a esse filme, assim. That's it then. I'll come back in the morning for all these paintings. Mr. Marlowe, this has been a night that I shall remember the rest of my life. Come back again. Have some more paintings for you next month. And you'll have a steady customer in me, even if you raise your prices. Well, good night, everyone. Good night. Good night. Good night. All right, young man. Mas eu tenho uma tríade ali que eu gosto mais. Eu gosto mais de Janela Indiscreta, eu gosto mais de Psicose, e um filme que eu vi menos vezes, mas que eu sempre lembro, sempre me ocupa a proposta dele. Eu acho que esse filme não é uma obra-prima, mas ele chega tão perto, que é O Sombra de uma Dúvida. E depois o Park Chan-wook fez uma versão chamada Stoker, que eu adoro também. Eles são filmes mais íntimos, eles são filmes até de poucas locações, né? Eles são filmes assim, eles se passam
de certa maneira, de uma psicologia humana, de angústias, de neuroses, freudianos até, né? Os três são bem freudianos, é um interesse meio subliminal que eu tenho, assim, em cinema. Eu acho que o que me interessa neles são os filmes onde o exterior e o interior são meio que unidos, assim, numa nuvem de confusão. E aí o Terceiro Tiro tem muito pouca interioridade, né? Tem muito pouca... Os personagens não têm... Não, os personagens parecem não ter interioridade, né? Eles estão vivendo aquilo que eles estão falando. Então talvez seja uma coisa que tenha me incomodado. Dentro da vastidão da obra dele, Pacto Sinistro, para mim é um grande filme. O Intriga Internacional. Festim Diabólico eu gosto muito. Também gosto mais do Festim Diabólico, de todas aquelas abordagens e o tom que o filme tem. Janela Indiscreta, para mim... E assim, eu acho que eu entrei em estado de graça quando eu tive a oportunidade de poder assistir Janela Indiscreta na telona. No fundo, é um filme sobre nós. Eu acho que todo cinéfilo é voyeur. Sim, porque sim. o que a gente está fazendo é assistindo vidas de pertinho, de uma posição de janela indiscreta, né? Na verdade, a tela da televisão, a tela do cinema, é uma janela. E a gente está olhando nesse grande edifício que são a vida de todo mundo. Sim. E o cinema, diferentemente do teatro, o cinema permite que você chegue pertinho desses personagens. Você acompanhe eles nos momentos mais privados, que você veja esses atos de erotismo, esses atos de violência, esses atos de guerra, esses atos de amor, de uma maneira em que, diferente do que você testemunharia essas próprias coisas na vida, né? Então, para mim, Janela Indiscreta tem esse elemento a mais de que eu acho a grande obra sobre assistir cinema. E a maneira como ele construiu todo aquele cenário, os detalhes, a forma como tudo aquilo ganha uma outra dimensão, a maneira como ele observa, e nem você falou mesmo, ao mesmo tempo somos nós mesmos observando daquela janela toda, né? Pois, querido ouvinte, se você ainda não conhece a obra de Hitchcock, não comece por O Terceiro Tiro. Comece pelo suspense. E se quiser ver a grande comédia sobre o morto, recomendo o grande clássico brasileiro, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, estrelando Paulo José. Tom Bastos, leva a gente daqui. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Miriam Silvestre, obrigado por vir. Conte para o nosso ouvinte aonde acompanhar o seu trabalho. Pode me acompanhar pelo Instagram, com Miriam Silvestre. Digitando meu nome, Miriam Silvestre, você já me encontra. Que aí eu falo a respeito de cursos que eu esteja dando, daquilo que eu estou assistindo. Já lecionei, já dei cursos de História do Cinema, mais geral, de História do Cinema Brasileiro, recentemente. E foi através do curso de História do Cinema Brasileiro que a gente acabou se conhecendo, né? Esse Filme é Bom é uma produção do Metrópolis. Eu sou Lino Meirelles, com João Andrade na montagem e finalização. Você me encontra no site metrópolis.com/Lino Meirelles. No Instagram eu sou o Lino Meirelles e no Letterboxd, Lino Meirelles. Valeu!